Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Pharma Explica. E nesse mês nós estamos, em especial, falando sobre Julho Amarelo, que é sobre a prevenção contra as hepatites virais. E hoje nós estamos aqui com a doutora Adriana Malheiros, que é bióloga e possui mestrado e doutorado em Imunologia Básica e Aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, além de especialidade, possui diversas pesquisas pesquisas sobre respostas imunes contra a hepatite C e doenças hematológicas e atualmente é professora da Universidade Federal do Amazonas do Instituto de Ciências Biológicas. Seja bem-vinda, professora, ao nosso Pet Pharma Explica. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer ao PET, no modo geral, e da farmácia, esse momento importante dessa discussão sobre as hepatites virais, que é destaque, então, nesse mês. Professora, para começar, a senhora pode nos dizer o que são as hepatites e se todas elas são causadas por vírus? Então, as hepatites, elas são inflamações do fígado, que muitas vezes podem acontecer de uma forma aguda e outras de forma crônica ao longo do tempo. Não são todas causadas por vírus. Nós temos hepatites que são causadas pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas, também o metabolismo, temos as hepatites causadas pelo uso exacerbado de medicamentos como anti-inflamatórios, e também analgésicos, e temos as hepatites virais que são causadas por 5 tipos diferentes de vírus. Então nós temos aí diversos tipos de hepatites, que podem ser detectados no indivíduo. Quais são os tipos de hepatites virais? Então, como eu disse, a gente tem 5 tipos de hepatites virais que são causadas pelos vírus A, B, C, D e E. Cada vírus é específico, tem as suas características e causa formas diferentes, tanto da inflamação quanto no meio de transmissão. O que torna a hepatite C, principalmente, tão pesquisada e ser tão importante para a saúde? Então, dentre as hepatites virais, nós temos aquelas que causam infecções mais agudas e que têm resolução própria pelo sistema imune, como é o caso da A e da E. E temos aquelas que são hepatites consideradas hepatites mais silenciosas, cuja infecção ela pode acontecer sem a percepção do indivíduo e esses vírus ficarem latentes no organismo por muitos anos e só serem descobertos diante de um exame, E a hepatite C é uma dessas. Então, B e C são as duas hepatites mais complexas em relação a essa questão e a C, mais de 90% dos pacientes se infectam e não tem sintoma. Então, o vírus fica lá no organismo, oculto, e só ao longo da vida ele pode vir a se manifestar. E muitas vezes, quando ele se manifesta, ele já está causando danos no fígado mais graves. Entendi. Doutora, é verdade que a hepatite D só se manifesta em pessoas que já têm previamente hepatite B? Sim, é verdade. O vírus D, ele é um vírus incompleto geneticamente. Então, ele não consegue infectar a célula do fígado sozinho. Ele precisa se compactar junto com o vírus B, da hepatite B, para poder infectar a célula. Então, a gente só vai ter o vírus delta, o D, junto com quem já tem a infecção pelo vírus B. Entendi. Quais são as principais formas de transmissão dessas hepatites virais? De um modo geral, como eu falei, a gente tem 5 tipos. Nós temos a A e a E, que são, como eu falei, infecções virais mais agudas, e elas são causadas principalmente por água contaminada, água e alimentos contaminados. Então, estão muito relacionadas às regiões onde a gente tem muita precariedade do saneamento básico, que não tem tratamento de água, que tem resolução mais efetiva, pelo sistema imune do indivíduo, e as infecções pelos vírus B, D e C, a gente tem aí por via sanguínea,
por material pérfuro-cortantes, né? E que fazem com que esse vírus consiga entrar nas vias sanguíneas e também em fluidos biológicos, como por exemplo, a hepatite B, ela é sexualmente transmissível. A C, a gente também tem uma transmissibilidade já falada, demonstrada nos trabalhos, na literatura, mas muito menor a transmissão sexual do vírus C. Então, o vírus B, ele também é considerado uma IF, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Como é feito o diagnóstico dessas doenças? O diagnóstico para as infecções, principalmente A, B, C e a D, é através da detecção de anticorpos no sangue ou material genético do vírus, né? Hoje a gente tem para B e C testes rápidos disponibilizados aí nas unidades de saúde, então é importante que as pessoas façam, usem, né, dessa ferramenta disponível no SUS para fazer uma detecção precoce. Muitas vezes o indivíduo vai fazer uma doação de sangue, durante a doação de sangue, né, com os exames que são feitos, é diagnosticado então a presença do anticorpo e do material genético do vírus. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer essa detecção. Entendi. Quais são as prevenções? Hoje em dia existem vacinas contra essas hepatites virais? Para alguns vírus, sim. Nós temos uma vacina efetiva para o vírus da hepatite A. Para a hepatite B, a primeira vacina que o recém-nascido toma, né, 24 horas depois do nascimento, já é dado a vacina para o vírus B, mas você pode tomar em qualquer fase da vida, principalmente as pessoas que vivem em áreas endêmicas, como é o nosso caso, né, aqui no Amazonas e na região amazônica, principalmente nas cidades do interior, se faz necessário o uso, né? Então, quando a pessoa não tomou na fase adulta, é recomendado que ela faça uso. E os profissionais da área de saúde, a gente sempre recomenda que faça uso da vacina e que também faça o teste para ver a efetividade da vacina no seu organismo. Entendi. Qual é a importância da gente discutir ainda hoje sobre as hepatites? Nós ainda temos uma alta transmissibilidade das hepatites virais em muitas regiões do nosso país, né? Aqui no estado do Amazonas, a gente tem muitas regiões que ainda tem muita precariedade na parte de saneamento, então falar da necessidade dos cuidados com os alimentos, com a água tratada é muito importante. Também as hepatites que cronificam, que são as B e C, que podem levar ao desenvolvimento de infecções mais graves, com dano, desde fibrose, cirrose e câncer de fígado. É necessário que a gente indique, né, estimule as pessoas a fazerem, né, os exames para uma detecção precoce, para evitar que avance, né, a doença ao longo da sua vida. Entendi. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público, né, principalmente nesse mês da campanha? Então, a gente precisa deixar uma mensagem importante, né, para os nossos espectadores, que é muito importante que todos façam um teste para uma detecção precoce, que se informem sobre as hepatites virais, que procurem os tratamentos adequados e quando apresentar positividade para um desses vírus. E o conhecimento, ele previne muitas doenças. Então, as hepatites, elas podem avançar muito, né, durante a vida de um indivíduo. A hepatite C, principalmente aquelas pessoas que fizeram uso de transfusões sanguíneas há anos atrás, na década de 90, a gente aconselha que procure fazer esses testes, que se cuidem, que estimulem, que incentivem aos familiares também a procurarem as unidades de saúde e se prevenir. E que não compartilhem material, né, como escova de dentes, materiais
de uso de salão de beleza para evitar que haja disseminação dos vírus, né, e que a gente consiga erradicar as hepatites virais aqui no nosso país. É isso. Muito obrigada. Doutora, em nome do PET Farmácia, nós agradecemos muito a sua participação, principalmente, né, nesse objetivo de, juntamente com a comunidade acadêmica, conscientizar os nossos seguidores do YouTube sobre, né, esse mês tão importante que é a campanha do Julho Amarelo. Agradecemos demais que a senhora aceitou o nosso convite e também pedimos, né, para você que assistiu, que você deixe seu like, compartilhe para mais pessoas conseguirem acessar os nossos conteúdos especiais do PET Farmácia, deixe seu comentário e até o nosso próximo vídeo do mês que vem.